Bom, o cavalo começou a fazer parte da minha vida a partir do momento que eu tenho as minhas primeiras memórias, né? Porque por parte de pai, né, eu tenho a medicina, meu pai é médico, né, mas ele casou com a filha de um criador de cavalos de corrida, né, e é irmã de criadores de cavalos de corrida. Tá? Então, minha mãe, filha do Dr. Lisímaco Franco Ferreira da Costa, né, titular do Ara São Luís de Gonzaga, né, junto de seus filhos, Lisímaco Neto e Luiz Henrique. Tá? Então, a partir do momento que eu comecei né, na verdade, antes até das minhas primeiras memórias, né, eu tenho uma foto, porque meu avô, né, aos sábados, nós estávamos no Aras, em Piraquara, junto com meus primos, era um churrasco, e a gente nós tínhamos lá, tinha os cavalos, a gente ia visitar. A partir do momento que eu já tinha alguma chance, eu ia lá puxar cavalo, égua, né? Então eu vivia nessa atmosfera, né? E tem uma foto minha com o meu avô, porque daí no domingo meu avô passava na minha casa, que era no alto da 15, perto da caixa d'água, caminho para o Tarumã. Então ele passava lá para a gente vir ao hipódromo, ao Jockey Club, assistir corrida. Então passava o domingo correndo no gramado, indo para o paddock, né? E aí, então foi indo assim. Então, meu pai sempre um incentivador, né? Meu pai comprou naquela época um petiço para mim, o Bugrinho, e ele sempre falou que o Bugrinho era um cavalo usado por um amigo dele, um conhecido dele, que ia na padaria com o Bugrinho. Então o Bugrinho era um cavalo, ele deixava na frente da padaria e voltava para casa, acho que num bairro mais afastado, obviamente, mas naquela época, né? E o Bugrinho foi um cavalo que ensinou muita gente a montar na família, naquela época que o Bugrinho foi lá para o Aras. Ficava lá no piquete, mais afastado, né? A gente tinha uns petiços lá. Então, e eu montei o primeiro páreo de petiços aqui no Jockey, com 7 anos. Então eu imagino que entre os 5 e os 7, que era a época que a gente estava lá correndo atrás dos petiços no campo, né? Não tinha muita preocupação de pai e mãe naquela época, né? Até hoje eu falo para minha mãe, né, com 7 anos, correr um par de petiços, mas no campo é assim, né? Até hoje, nas canchas retas, no campo. Bem, nessa continuidade, de novo, a gente ia aos sábados para o Aras. Domingo, meu avô me buscava para virmos ao jockey, para as corridas, né? Então, desde cedo também, correndo no gramado do Jockey Club, né? Na época, então fazia parte da minha vida, né? Meu pai é médico, né? E cardiologista, pioneiro no uso do exercício para a reabilitação de pacientes cardíacos, pioneiro no Brasil nesse tema. Então, eu cresci com o cavalo e cresci por um lado e cresci com o exercício, e com a medicina e com o exercício, com o esporte no outro lado. Então, ao final, né, do ensino médio, né, na época o científico, né, eu tinha que escolher uma profissão, né, esse era o caminho para todo mundo, lá com seus 17 anos, e aí, obviamente, meu pai veio me perguntar, né, por que eu queria a medicina veterinária, eu não me via de outra forma, né, não me via em outra profissão. Na época, as opções eram medicina veterinária, medicina,
de engenharias, advogado, né? Então, direito, né? Eu não me via de outra forma, né? Então, o cavalo sempre me trouxe um benefício, né, da convivência com ele, né? O meio do cavalo e o cavalo propriamente. Então, eu não me via de outra forma, trabalhando com gente, né? Gente num consultório de medicina. Então, na época, eu realmente tive uma discussão saudável, né, com meu pai. Eu também tinha um tio, meu padrinho, né, o Nélio Senta, né, então ele também era criador de gado, mas médico, né, e sócio do Dr. Ribeiro de Camargo, também Aras Palmital, né, então a gente também ia ao Aras Palmital naquela época, mas meu tio e meu pai pensavam em mim como médico, né, então eu bati o pé, fiz minha inscrição no curso de medicina veterinária. Tinham poucas opções no Brasil. Em Curitiba, a única opção era a Universidade Federal do Paraná. Por solicitação deles ali, né, livre imposição, eu fiz a inscrição no vestibular de medicina da Universidade Católica. Mas me foquei no que eu queria, tá? E fui com tudo para o vestibular de medicina veterinária, consegui passar na Universidade Federal. Fui para o vestibular da Católica bem relaxado e não me preocupei nem um pouco, eles sabem disso, tá? Então, desde então, eu busquei a medicina veterinária do cavalo, mas eu sempre assim, tive uma ligação com a parte médica, né? Eu sempre gostei da parte médica, né? Então, e do exercício, né? Então eu no início não tinha muita opção, né? O médico veterinário mesmo de equinos, já ser um médico veterinário de equinos era uma coisa para poucos, né? O médico veterinário sempre teve uma formação generalista, mas eu me via como alguém trabalhando com cavalo e logo no início com o cavalo envolvido com exercício, né? Então eu trabalhava em aras também, nascimento, criação, mas fui focando para o exercício, com cavalo de corrida, cavalo de hipismo, também desde o início trabalhei e trabalho bastante com cavalo de hipismo. Então, na minha formação, né, sem dúvida nenhuma, influência do meu pai e minha mãe, né, a família sempre foi o pilar, né, então a ligação familiar, e eu gosto de transferir para o meu trabalho, para a minha vida profissional, tá? Então, porque cuidar de um cavalo, né, de corrida ou de um cavalo de atleta é estar no meio de uma família, né? E é só assim que a gente consegue um resultado positivo, satisfatório, aqueles objetivos realmente que marcam a vida, tá? Então a família foi a base, né? Na faculdade eu tive a sorte, né, de ter ótimos mestres, excelentes mestres, e os que mais me influenciaram, me marcaram, foram o professor Felipe Vulk, né, que eu me lembro até hoje, quando eu consegui o meu primeiro estágio em São Paulo, eu me lembro até hoje dessa imagem, né, desse filme na minha cabeça. O professor Felipe, no campus das Agrárias, veio para mim e me entregou 33 artigos científicos, né? Nunca esqueci desse número, né? E ele falou assim, falei, mas o que é isso, professor Felipe? Ele falou, se você vai nos representar, vai para o teu primeiro estágio em São Paulo, você vai nos representar. Então você estude, né? E nos represente bem, tá? Então isso
obviamente foi um momento que marcou toda a minha trajetória, né? Porque eu entendi que o importante era ler, era estudar. Tá? Então, o trabalho e estudar. Estudar, tá bom? E o professor Ivan de Conto, também outra pessoa, para mim, à frente do seu tempo, né? Com excelente visão da medicina e das necessidades, das soluções para os problemas dos cavalos. E me lembro de um dia que eu entrei na cocheira do João Carlindo, né? E eu vinha atendendo um cavalo com uma colite, teve uma diarreia assim que começou, né? Era um cavalo, se eu não me engano, do Aros Belmonte, e aí eu estava lá por algum motivo, né? Com o Carlos César e o seu João. Eu falei, seu João, estou com um cavalo com diarreia, ele melhorou já da fase aguda, mas ele não melhora ainda da diarreia, e às vezes o cavalo faz isso. A flora bacteriana ela é comprometida e a diarreia fica. E ele falou, doutor Pedro, se quiser não me lembro se chama de doutor Pedro, de Pedrinho, agora não estou lembrado de como ele me chamava, porque tem alguns me chamam de Pedrinho, doutor Pedrinho, Pedro, né? E ele me falou, olha, eu ponho um pouco de água num balde, uns 2, 3 litros, com limão, né? Ainda com um pouco daquela parte branca interna da casca, espremo, gelo e um pouco de maisena. Eu falei, né? Peguei e fiz. Tá? Fui lá na cocheira, fiz e não só melhorou aquele caso, como melhorou vários outros. Tá? Até recentemente ainda falei com um colega sobre isso, né? Hoje tem administração de as fezes do cavalo, para o cavalo com diarreia, então é uma realidade, mas eram coisas que já se faziam, né? Chá de folha de goiabeira, usar o pau de Andrade, né, que é uma árvore da região aqui para cicatrização, né? Então todas essas coisas eu ainda uso e às vezes eu ficava meio receoso de ensinar na faculdade, né, falar para o pessoal, mas falei sempre para ele, falo hoje mais ainda, né, com mais orgulho de todo esse aprendizado que eu tive e que eu ainda uso, né? Tá? Das pessoas que eu aprendi, que às vezes não tinham a formação, mas foram também meus professores no dia a dia. Na época da faculdade eu pensava assim, né? O que eu quero ser? Né? Então, e eu ouvi alguém falando que a gente tinha que ter um sonho, né? Então, naquela época eu pensei qual que é o meu sonho, né, profissional. E pensei, e alguém falou, né, nesse sonho como uma pedra que você joga lá na frente e você vai atrás, né? Talvez você chegue naquela pedra que você jogou com os teus sonhos escritos nela, né? Talvez você chegue em 10 anos, talvez chegue em 20, em 30, né, para cada um. Foi o que eu fiz, né? Então eu escrevi naquela pedra que eu queria ser um médico veterinário que tivesse uma satisfação e um sucesso profissional, né? Que eu pudesse contribuir para a minha profissão, né? Pudesse orgulhar a minha família, né? E pudesse levar, na época, Curitiba não era, né, uma cidade conhecida, né, das mais conhecidas, e eu gostaria de ser alguém que pudesse vestir a bandeira, orgulhar a profissão e a minha cidade, a família, a instituição onde eu me formei. E eu me lembro que levou alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses, para eu ser chamado para atender o primeiro cavalo,
né, foi o treinador o Albani Santos, me chamou para atender o Irro Negro, se eu não me engano, um cavalo do Dr. Boscardin, né? E eu, o que eu fazia, né? Fui lá, atendi ele, e eu ia de manhã, de tarde e de noite ver o cavalo, porque eu tinha tempo, né? Então eu andava pelas cocheiras, conversava com os treinadores, convivia, gostava muito disso, dessa convivência. Então, assim, a primeira cocheira mesmo, de fato, que eu atendi, comecei a atender, na época, foi quando o tio Luiz veio para mim e falou, olha, o pessoal do Aras Ponte Nova, né, do José Luiz, do Carlos dos Santos, eles estão vindo para Curitiba, transferindo os cavalos, Gervásio Fagundes, treinador, e querem saber se você gostaria de atender. Nossa, para mim foi o máximo, né? Então veio o Oniru, né, um dos melhores velocistas do Brasil na época, e comecei a atender com Gervásio Fagundes. Fizemos um segundo, né, no Grande Prêmio Velocidade lá em São Paulo, na semana do Grande Prêmio de São Paulo. Então atendi excelentes cavalos e a gente convivia, né, tanto na cocheira como no Aras. Eu acompanhava com o Luiz a construção do Aras Ponte Nova, foi uma época bacana. E ali eu passei a receber o apoio, né, do Ciro Frade. Ciro Frade foi uma pessoa que apostou bastante em mim também, né, o Aras Cifra. Acompanhei os primeiros cavalos que vieram importados, né, a égua londrina, né, que hoje mãe, avó de craques, né, treinando junto com o Nelson Portela, né. Trabalhei com Aras desde o começo também, né, com Aras Belmonte, né, o Aras Belmonte, a família Brunato, Franceschi, que me recebeu sempre muito bem, me trataram assim, com amizade. Todos me trataram com amizade, acolhimento e muito apoio. Mas a universidade foi uma forma de eu pensar em dividir meus esforços, né? E ter uma outra opção profissional, que eu não sabia o que ia dar, nunca me preparei para ser professor, mas algo que foi crescendo, né? E que me trouxe também, a exemplo do que eu falei da vida profissional, me trouxe muitas alegrias, muitas amizades, né? Muito relacionamento, tá? Em 2005 para 2006 eu resolvi que eu estava na hora de fazer meu doutorado para fortalecer o lado acadêmico, e foi um momento difícil, porque para ter esse tempo eu tive que deixar clientes importantes, né? Então, na época foi uma decisão pessoal, né, onde eu pensava assim, se essas pessoas me apoiaram tanto tempo, eu não posso agora, por uma decisão de formação, que eles muitas vezes não tenham o profissional na cocheira, e é importante essa presença. Então, principalmente aqueles proprietários que iam muito à cancha reta, né, e proprietários de hípica, também eu fui conversando com um a um, né, explicando a situação, né. Então, fui seguindo com aqueles que eu conseguia dar conta na época. Então, teve o lado, segui os dois lados, né, acadêmico e profissional de campo, né, que trouxe uma complementação, né. Em 2010 terminei meu doutorado, passei a orientar trabalhos de pesquisa, de mestrado e doutorado, e hoje tudo que eu sentia
que era importante para o cavalo, aquelas necessidades de campo, eu levei para esse lado. Meu trabalho de doutorado meu trabalho de mestrado e doutorado dependeu muito dos colegas de campo, né? Eu agradeço muito o apoio do Dr. Daniel, do Ara Santa Rita da Serra, do Dr. Joaquim, do Ara Santa Maria de Araras. Na época sempre abriram as portas para mim, Dr. Fernando Perche, Dr. Alessandro Mercadante, tá? Todos os treinadores do Jockey Club que me apoiaram em todos esses momentos. Tá? Então, a cocheira também foi um lugar para trazer pesquisa, ainda faço isso, que eu acho que isso é uma forma de eu retribuir ao cavalo e ao proprietário e ao médico veterinário, a medicina veterinária que me trouxe tanta alegria. Eu, assim, me considero um afortunado, né? Porque eu tenho muitas coisas boas para lembrar, né? O cavalo, de forma geral, né, me deu uma vida, né? E me deu muitas oportunidades, né? Então essa maior alegria, né? Eu tenho uma família, tenho uma casa, né? E isso graças ao cavalo, né? O cavalo me trouxe amizades, talvez junto da minha vida. Eu acho que colocaria no mesmo patamar, né, as amizades construídas por meio do cavalo. Tá? Então, destacar uma alegria na vida, né, profissional, não é fácil, porque teve momentos de muita emoção, né? Então, vitórias, né, com um trabalho bem realizado, com uma equipe de trabalho que se emociona com aquele momento, né? Então, um Grande Prêmio Paraná, né, com a Canaloa. Na época, eu jovem profissional, né, trabalhar no centro de treinamento do Aras JB Barros foi algo muito especial, né, a convite do Dr. William, saudoso Dr. William, né, que me levou para lá, e Dr. Jael Barros, né. E eu tive muita alegria e amizades nessa trajetória e assim, tive muito apoio, né? Eu acho que da minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre foram meu apoio. Meu tio Luiz na vida profissional, né? Uma pessoa polêmica no meio do turf, né? Mas que contribuiu muito, sem dúvida nenhuma, para a formação de muitos aras, para o Jockey Club do Paraná, né? Então é uma pessoa que marcou o turf e ele apostava muito em mim. E infortúnios, se fosse pensar, é difícil, não vou destacar nenhum, todos. Teve momentos que eu pensei, falei, por que eu não ouvi meu pai, né? Não fiz medicina? Com certeza teve, né? Porque talvez, mas também tive opções de fazer meu doutorado na Inglaterra, não fui por contas de família. Tive oportunidade, me lembro quando o doutor Marlon veio para mim, o meu colega, não, Marlon, falou, Pedro, tem uma oportunidade para você no Aras Anderson e no Aras Pemali, no Rio de Janeiro, para você atender lá. Quem não gostaria de ir? Mas o William e o Dr. Jael, na época, faziam 2 meses que haviam, né, me contratado. Um centro de treinamento maravilhoso, uma equipe, né, maravilhosa, com o seu Assis,
com o saudoso Mano, ferrador, eu tinha um laboratório, tinha um raio-x, tinha um endoscópio, tinha uma equipe de cavalariços fantástica, né, o Simão, o Criguinho, o Mané e outros, né, que eu posso estar esquecendo. Eu falei, Marlon, então eu tenho esse agradecimento por esse convite. Eu falei, Marlon, eu ainda não consegui dar um retorno para esse apoio do AraJB Barros. Eu preciso ainda dar esse retorno, né? A gente precisa ainda de mais tempo. Então te agradeço, né? Mas fiquei no AraJB Barros, né? Naquele ano a gente conseguiu o Grande Prêmio Paraná, daí veio né, muitos momentos de alegria, né? E aí continuei. Eu acho que eu penso assim, a gente não tem bola de cristal, né? Para entender se as opções que foram deixadas para trás, se elas trariam, não, de repente dariam muito certo, de repente não. Mas nessa caminhada toda com as opções feitas, agradeço assim todos os momentos, né? E as alegrias, os momentos, as amizades principalmente feitas, né? E então eu não posso me arrepender de nada até aqui. Meu tio era tio Gido, né? Lisímaco Neto, era comissário de corridas, foi presidente da comissão de corridas. Então, ele falou, olha, vai ter um páreo de petiços, primeiro páreo de petiços, e só que é para crianças de 8 a 12 anos. Né? Eu falei, pô tio, mas eu não tenho como montar esse páreo? E falei com meus pais e com ele, e eles deram um jeito para eu montar. Né? Então, meus primos eram 1 ano e 2 anos mais velhos que eu, já estavam na idade, e eu corri antes de completar os 8 anos. Tinha 7 anos, minha mãe grávida do 3º filho, e eu me lembro que fui com o Bugrinho, era um momento, está na memória, né? Porque nós vínhamos ao Jockey Club de manhã, os cavalos vieram para o Jockey Club, para as cocheiras, e esporadicamente, não era todo dia, alguém fazia algum galope para a gente, mas de vez em quando a gente vinha galopar os cavalos, eu e meus primos. E era, imagina, você entrar com o Bugrinho, com o teu petiço na raia do Jockey Club, né? Dar uma volta, não era nem dar uns apronto, né? Naquela época, dar uns piques, né? Com eles, meus primos falavam, vamos dar uns piques, porque tinha que dar algum preparo, né? E aí o dia da corrida também está na memória, né? Cada um teve uma farda de uma cor naquele primeiro páreo, então eu tinha, acho que minha farda era verde, se não me engano, e era 300 metros, e tinha chovido um monte, então estava com uma raia encharcada, e era 300 metros na fita, cada petiço com o seu cavalariço, que foi puxando. Eu me lembro que a gente saía na crônica turfística, né, no jornal, as opiniões, e eu me lembro que não me lembro quem que era o cronista na época, falou algo de mim lá, falou, olha, o petiço não anima muito, né, a posição dele é bonita, mas o petiço não anima muito, né, não tinha jogo naquele começo, né, e a gente então foi para a linha de largada com os cavalariços. Eu era o baliza número 7, baliza 7, bem por fora. Mário Marques, pai do Zuca, era o starter. E o Mário Marques deu larga e saímos, que nem louco, né? E o meu petiço, o Bugrinho, coitado, ele fez o que ele podia, fez o melhor possível, né? Eu cheguei em 7º naquele páreo. Mas eu me acroquei nele, né? Me acroquei, juntei aqui a rédea e comecei a tomar lama na cara, né? Não tinha. Me lembro que já para conseguir um capacete para mim na época, os jockeys
né? Eu crescia, né? Era meio grandote pro tamanho ali, e eu acho que, se não me engano, só foi o Valdeci Mato que tinha uma cabeça maior lá e me emprestou o capacete, e eu pus o capzinho verde. Mas não tinha óculos, não tinha nada disso, né? E o Bugrinha correu da 7, ele correu para a baliza 1. Então eu larguei tomando areia e eu fui para a baliza 1 e começou a ir atrás do que estava na frente ali, mais ligeiro que eu. E a lama vinha. O que eu fiz? Me ajustei na posição e fechei o olho. Não tinha mais nada para fazer, com 7 anos de idade. E cheguei, cruzei o disco, os pais vieram, né, encontrar a gente. Eu perguntei para meu pai, pai, ganhei? Né? Então é uma memória que fica na época. Agradecer, eu acho que esse é um dia a dia, né? Você tem que levantar, agradecer, terminar o dia agradecendo. Então essa é uma filosofia que faz a gente seguir em frente animado. Na minha vida pessoal e profissional, agradeço a todos que fizeram parte da minha caminhada, né? Porque eu tive exemplo de toda a ordem, e todos serviram para eu ser, né, quem sou hoje, ter minha casa, famílias, amizades e minha vida profissional. Então, diria que sim, que primeiro, né, ao Ser Supremo, né, que ajudou nas escolhas todas, né, a minha família, meus pais, irmãos, meus avós, né, que deram a base, a minha família, minha esposa, meus filhos, né, meus sogros, cunhado, né, a turma que faz a base e o apoio do dia a dia e que te impulsiona nos momentos, festeja nos momentos de alegria e te impulsiona nos momentos de dificuldade, né, que te dá motivo para o dia a dia. Agradeço na vida profissional as pessoas todas que apostaram em mim, me apoiaram, né? Então, eu acho que aqui, vamos lá, falar alguns nomes do Turf que me apoiaram desde o início ali, os treinadores, né? Com quem eu tive a oportunidade e a sorte de trabalhar, né? O Albani, Eurico, Portela, Faria, Azevedo, os Azevedos, né? Família Azevedo, Arruda, Carlindo, com quem eu convivi, né? Chiorato, o Cepegusso e família, todos sempre me acolheram muito bem. Tá? E eu vou esquecer, desculpem os que eu esqueci o nome, né? As fardas, as famílias, né? Agora as famílias, Frari, Franceschi, Brunato, Pelanda, e todos com quem eu tive a sorte de trabalhar e né, conviver um pouco, mais ou menos. O Eurico Ferreira tinha uma frase que eu não esqueço, que ele falava: Pedro, para trabalhar com cavalo precisa de 3 coisas principais. Eu falava: quais são, Eurico? Eu falava: paciência, paciência e paciência. Tá? Então, né, o Nelson Portela falava para mim algumas coisas, né, que eu lembro até hoje. Cavalo de corrida, doutor Pedro, quanto menos se fala, menos se erra, né? Porque ninguém é dono da verdade, né? E a gente procura fazer um bom trabalho, né? Mas ninguém é dono da verdade. E ele falava outra coisa, falou: dia bonito, você vê logo de manhã cedo, né? Com aqueles potrinhos que já começam a
despontar cedo, né? E a gente vê então o aprendizado com os cavalariços, treinadores. O jockey é um parceiraço, né? O galopador, o jockey é um parceiro profissional imprescindível para a gente, o cavaleiro, porque ele nos traz a impressão que só ele pode dar, né? Daquele momento que ele está galopando, treinando o cavalo. Então você tem que se entregar, se entrosar, se entregar, viver essa família que está em volta dos cuidados com o cavalo. Tá? Se você não abrir teus ouvidos para o jockey, para o cavalariço, se não tiver um bom entrosamento, uma boa relação com o treinador, o resultado dificilmente virá. Tá? Então esse é um ponto fundamental. Então, para isso, humildade. Tá? Não tem formação de graduação, não tem formação de pós-graduação, mestrado, doutorado, que te faça melhor do que o cavalariço que está na tua equipe. Tá? Então, se você não entender isso, não vai ter resultado. Tá? Então, ele vai te ensinar. Tá? Então, isso é uma coisa que foi se mostrando a forma de vida, né, profissional que eu gostaria de deixar então.